Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa aqui no canal 14 da NET, juntos com você há mais de 4 anos, mais de 200 edições do nosso Alto Astral no 14. Uma parceria que deu certo. E a parceria dá certo porque a gente sempre procura, no programa aqui no canal 14 da NET, trazer bons entrevistados, bons assuntos que interessam a nossa comunidade anapolina, assuntos que interessam as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e hoje não é diferente. Mais uma vez comigo, a minha amiga doutora Cristiane Santos, que vem aqui bater um papinho conosco hoje, falando de coisas novas que está acontecendo na odontologia, coisas novas que está acontecendo na vida da Cristiane, ela que é uma parceira já alto astral há muito tempo. Cristiane, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Para mim é sempre um prazer estar aqui, mesmo porque essa parceria, para mim, é muito feliz. E quero mais uma vez, como sempre, para parabenizar o trabalho do Joseval em particular, do programa Alto Astral e de toda a equipe. Realmente é um trabalho diferenciado. Muito obrigada. Cristiane, nós tivemos no último dia 25 de outubro o dia do cirurgião dentista e, coincidentemente, também você mudando o seu consultório de local. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Mas vocês, cirurgiões dentistas, que são muito importantes para a nossa comunidade de uma maneira geral. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui. Mas antes de começar o nosso bate-papo, especificamente sobre isso, eu queria saber de você. Como é que foi a sua trajetória aqui na cidade de Anápolis? Você é anapolina? Como é que é isso? Sou anapolina de pé rachado. Opa! Vindo aqui, estou aqui, permaneci e vou continuar. E como é que você começou? Como é que chegou a odontologia na sua vida? Como que foi isso? Pois é, o amor à odontologia, ele vem desde os meus 13 anos de idade. Me lembro quando eu fui fazer o tratamento com o odontólogo e ali eu me encantei. E a partir desse momento eu disse que eu iria ser odontóloga. Então, em nenhum momento eu tive dúvidas e mesmo eu seguindo, conhecendo, continuando, a gente acaba tendo muitas habilidades. Me encantei uma época com arquitetura, engenharia, mas a odontologia, ela sempre falou mais forte. Então, foi essa paixão de ver os profissionais trabalhando nessa área, fazendo saúde bucal. E continuei e acho que acertei, porque era isso mesmo que eu queria. Pois é, aí você disse, vou para uma faculdade, é isso que eu quero e vou fazer. Como que foi? Você passou aqui pela a nossa faculdade de odontologia João Prudente, hoje a faculdade de odontologia da Universidade de Anápolis, Universidade Evangélica Estadual, Universidade Evangélica Estadual, a nossa Unievangélica. E aí você fez o curso por aqui mesmo, depois você buscou pós-graduação, como é que foi isso? Na realidade, apesar da faculdade aqui, da Universidade Evangélica hoje ser uma grande referência e sempre foi uma referência, na época eu passei aqui e passei na Universidade Federal de Goiás, na UFG. Então, na época, eu acabei optando em ir para a Universidade Federal de Goiás, né, mas sabendo que a universidade aqui também era uma universidade de excelência. Verdade. E, posteriormente a isso, estudamos lá, retornamos para Anápolis e, posteriormente a isso, eu fui fazer um curso de especialização na Universidade Federal de Uberlândia. Foi o meu primeiro curso de especialização em endodontia, que também, dentro da faculdade, foi amor e paixão à primeira vista.
Já na faculdade eu fui monitora, eu já comecei com pesquisas totalmente voltado para essa área. Então, dentro da odontologia, a endodontia, ela é uma paixão desde o princípio e ainda continua sendo. Já que você falou de endodontia, eu queria perguntar para você e para o nosso assinante do canal, aqueles que nos acompanham na internet, o que é odontotia? Eu aprendi já um pouquinho com a Cristiane e sempre que falo em odontotia, eu já lembro de recuperar dentes. Isso mesmo. Então, já pelo menos já fiz esse link aí. Eu acho que, mas eu queria que você explicasse direitinho para o nosso assinante o que é, como que você atua nessa área. Esses nomes aí assombrosos dentro da odontologia, né? Endodontia, implantodontia, mas é isso mesmo, endodontia, dentro do dente. Então, nós trabalhamos dentro do dente, enquanto alguns especialistas, como da dentística, trabalham nessa parte que nós vemos, a externa, a coroa. Nós trabalhamos dentro do dente, onde fica ali a raiz que está coberta pela gengiva, por osso. E o que é a endodontia? Ela é a especialidade que, nós falamos muito, tenta salvar dentes. E mesmo agora, com o advento do implante, nós ainda salvamos dentes e fazemos questão de falar que é importante salvar dentes. Então, a endodontia, ela busca manter o dente por mais tempo na nossa boca. E para isso, nós estamos utilizando aí diversas tecnologias. A endodontia, de quando eu formei até agora, ela houve uma grande evolução. Nós começamos, quando eu comecei com uma endodontia manual, onde a gente pegava aquelas liminhas, que são as agulhinhas, e nós fazíamos ali uma instrumentação toda com a mão, manualmente. Era muito sofrido, tanto para o profissional quanto para o paciente. Hoje, nós temos ao nosso dispor vários equipamentos. Inclusive, na nossa nova sede, a gente fez questão de mostrar esses equipamentos, onde ele auxilia o cirurgião dentista a obter, ir atrás de uma excelência. Hoje, nós buscamos essa excelência dentro da endodontia, proporcionando um tratamento com mais eficiência e com mais agilidade para o paciente. Cristiane, eu sou da época, né? Não sou tão velho assim não, mas eu sou do interior também. Então, tinha muito aquela história, e muitas pessoas chegavam em determinados momentos da vida, até com a idade não tão avançada, e falavam assim, não, eu vou arrancar os dentes tudo e vou colocar uma prótese, uma dentadura, né? Foi muita gente que perdeu muito dente sem precisão, não foi, Cristiane? Foi. Infelizmente, mas por um outro lado, a gente fala infelizmente porque houve essas perdas, mas nós sabemos que toda profissão ela tem a sua evolução. Então, lógico que o que foi feito há 30, 40, não que eu estou falando que essa é a sua idade, viu, José Val? Não, sem problema algum. Mas aquilo que foi feito há muitos anos atrás, hoje já houve essa transformação justamente por esta transformação dentro da odontologia. A odontologia é interessantíssimo, nós estudamos muito mesmo e o nosso profissional, os nossos pesquisadores estão entre os melhores do mundo. Então, a nossa odontologia, ela caminhou aí para uma odontologia altamente qualificada. E a odontologia, ela acompanha essa tecnologia, os avanços da tecnologia. Então, aquilo que não era possível fazer lá atrás, hoje nós conseguimos. A endodontia que eu fazia há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu curso de especialização, não é a mesma que eu faço hoje. Lógico, existem alguns princípios que eles são essenciais, mas eles evoluem. E a odontologia, então, caminhou junto nessa evolução. E é espetacular este salto que a odontologia dá sempre. Ela não evoluiu há 5 anos atrás para agora e daqui 5 anos. Não. A cada congresso que nós vamos anualmente, nós temos aí um arsenal enorme de tecnologias, de técnicas, de estudos. Nós temos aí no Brasil uma alta produção de pesquisas científicas.
E é o que eu costumo falar. Hoje nós fazemos odontologia dentro dos nossos consultórios baseados em evidências científicas. Então nós aliamos a clínica, nós não somos dentistas práticos, que apenas desenvolvemos técnicas. Nós temos o conhecimento do porquê utilizar a técnica. E diante disso, nós temos salvado dentes, nós temos recuperado a autoestima, nós estamos desenvolvendo qualidade de vida na mastigação, no sorriso, no bem-estar do paciente, no atendimento ao paciente, que hoje é mais humanizado. Antes, o atendimento do profissional com o paciente era uma coisa muito seca, muito, às vezes, impositiva. Hoje, não. Nós sentamos com o paciente, nós explicamos o que nós vamos fazer, nós damos as opções de tratamento. Ali, nós realmente fazemos o paciente conhecer de uma forma simples aquilo que vai ser executado na boca dele. Então, para mim, isso é inovação e aplicação de tecnologia para melhorias. E a odontologia está dentro desse patamar hoje. Então, salvar dentes hoje é muito... Aliás, a época que eu falei, talvez não tinha nem essa possibilidade. Não tinha, né? Por tudo que você explicou aí. Cristiane, então vocês fazem tudo para salvar dentes. Mas quando não dá para salvar, tem que retirar. Aí vem a questão do implante. E eu sei também que você é especialista em implantodontia. Isso mesmo, acertou Tô falando cheio. os termos bem agora. Já está craque. Como que é isso, Cristiane? E aí, como que é a atuação aí nesta área? Como que seria? Isso. A implantodontia, ela surgiu justamente porque durante esse tempo todo, a gente vem aí salvando muitos dentes. E muitas vezes não é possível, diante de um caso, de alguma doença que acometeu o elemento dentário. Então, aí nós temos que indicar a extração ou exodontia do dente. Mas, para isso, nós temos as indicações. A extração do dente, ela não deve ser colocada como a primeira opção. Pelo contrário, a primeira opção é salvar os dentes. Então, o profissional, ele vai avaliar o seu caso, vai fazer um bom planejamento, ele vai pedir exames. É extremamente importante a realização, por exemplo, de uma tomografia, que hoje a cidade também está muito bem servida, Joseval. Hoje, os nossos profissionais das clínicas radiológicas estão trazendo os melhores tomógrafos dentro da odontologia. Então, a odontologia de Anápolis está de parabéns. Nós estamos trazendo aí toda essa inovação e diante desse bom planejamento com uma tomografia, nós vamos observar também se temos altura para colocar o implante, largura de osso, qual o tipo do seu osso. Então, diante de um estudo, um planejamento, será indicado o implante e o tratamento do paciente. Então, extrair dente por extrair, porque às vezes nós pensamos que o implante é a melhor opção, este não é o melhor caminho. Extrairmos um dente achando muitas vezes que fazer o canal acaba tendo o mesmo valor de honorários, por exemplo, que um implante, não é o caminho que nós devemos seguir. O que nós precisamos entender é que o bom planejamento, ele deve fazer parte dessa decisão. E diante das opções, junto com o profissional, nós optarmos por aquilo que é melhor. Cristiane, eu já ouvi no passado também, muita gente fala assim, escuta, eu tive que vender um carro para fazer 4, 5 implantes. Eu queria perguntar para você, com essas mudanças todas, você falou das mudanças na questão da endodontia, na implantodontia também, com certeza, algumas mudanças. O custo de se realizar os implantes baixou ou não? Nós precisamos entender que cada caso é um caso. Então, nós temos desde uma instalação de um único implante a vários implantes. Justo. Nós temos um único implante que seria correspondente a um elemento dentário e temos, por exemplo, uma prótese protocolo.
Quando o paciente perde todos os dentes, vai colocar 4 implantes ou 6, dependendo se é na arcada superior ou inferior, e ali ele vai colocar uma prótese sobre o implante. Então, tudo isso é variável. Hoje, nós entendemos que houve um pouco dessa mudança desse perfil aí referente a honorários, mas precisamos entender que cada caso é um caso. E entra aí também as opções. Nós temos implantes de diversas marcas, nós temos opções de diversos dispositivos. Então, tudo isso demanda no impacto do orçamento do paciente. Precisa entender que, às vezes, você consegue colocar apenas um implante e uma coroa de imediato, ou depois que fez a extração, depois de alguns meses. No entanto, em alguns casos, você precisa colocar um enxerto, um bom enxerto. Então, lógico que este planejamento, aliado a um bom tratamento e a materiais de excelência, isso é repassado para o nosso paciente. Mas hoje são valores que são acessíveis e muitas vezes os profissionais também, eles pegam esse valor e negociam com o seu paciente. O que eu acredito é que hoje a implantodontia ela é mais acessível, a endodontia ela é também acessível. Claro, isso demanda também de um bom planejamento no nosso orçamento. E então eu acredito que um bom planejamento, quer seja do profissional quanto o nosso próprio, a gente consegue realizar tudo com qualidade e, acima de tudo, com planejamento. A gente fica feliz de ouvir essa explicação sua, porque é aquela história, hoje em dia, com bons profissionais preparados igual você e outros tantos que nós temos aí, porque é o que a Cristiane falou, tudo busca-se através do estudo, da tecnologia ajudando, do interesse, porque aquele profissional que também só fica dentro do consultório e não sai para congressos, que não está buscando cursos, a tecnologia existe, mas a gente tem que ir atrás da tecnologia para saber usar a tecnologia. Então isso é importantíssimo também no perfil dos profissionais que nos atendem em todas as áreas. Nós temos que enxergar isso e buscar esses profissionais, porque com certeza eles têm condições de realizar melhores trabalhos conosco. E a gente fica feliz de ver, com tanta tecnologia, com tantas pessoas preparadas, é claro que existe custo para isso tudo, mas tem muito mais possibilidade das pessoas terem seus dentes salvos, ou se não tiverem, fazer um implante, tudo dentro de um planejamento que é mais importante para mim, que pode ser discutido com o profissional, não é? Então, acho isso extremamente importante. Cristiano, vamos falar de coisas corriqueiras do dia a dia da odontologia e que a gente está no rádio, está na televisão, está nas redes sociais, e por mais que a gente fale disso, as pessoas ainda dizem assim, escuta, mas o que é ideal mesmo? Quantas vezes eu tenho que ir no dentista? Vamos fazer um bate-bola aqui dessas coisinhas corriqueiras? Vamos. E é importante nós falarmos isso sempre, porque às vezes mesmo nós temos conhecimento sobre isso, a gente ainda esquece. Então são coisas que nós temos que relembrar sempre, a todo momento. O ideal é que nós marquemos as nossas consultas pelo menos a cada 6 meses, para que nós possamos verificar se apareceu alguma cárie, se alguma restauração fraturou, se eu estou tendo alguma situação onde meu fio dental está passando, está desfiando, se você começou a ter uma sensibilidade ao frio e ao quente, procurar o motivo. E é o profissional lá no consultório que vai conseguir te ajudar a detectar tudo isso. É claro que existem algumas doenças bucais, como, por exemplo, a periodontite. Essa, nós precisamos, muitas vezes, reduzir este tempo de consulta. E quem vai orientar você é o profissional na área. Nós temos aí os periodontistas, especialistas na questão do problema da gengiva.
Então, muitas vezes o paciente precisa voltar ao consultório a cada 30 dias no início, amplia para 3 meses e depois ele abre esse leque aí para os 6 meses. Mas os 6 meses é essencial. Isso aí é corriqueiro. A cada 6 meses, corre no cirurgião dentista, faz um check-up e verifica se está tudo bem. Isso vai trazer até economia também, viu, gente? Principalmente. A gente fica 5, 6, 10 anos sem ir no dentista, chega lá, ela tem que fazer uma série de coisas, o orçamento fica um pouquinho caro, e aí quer culpar o cirurgião dentista que o atendeu há 10 anos atrás, achando que fez trabalho mal feito ainda. É complicado, não é? Mas vamos ter atenção a isso aí. Cristiane, escovar os dentes, quantas vezes por dia? Como é que é isso? Pois bem, a escovação tem hora que causa uma preguiça, não é verdade? Eu sei, não é fácil escovar tantos dentes, né? Mas a orientação que nós temos é que nós precisamos escovar pelo menos 3 vezes ao dia. Então, nós vamos escovar. Faça aqui uma pergunta, Joseval, você já está craque nisso. Eu preciso escovar antes ou depois do café da manhã? Eu acho que é depois. Ah, tá vendo? Já está aí com a resposta na ponta da língua. Nós precisamos escovar depois do café da manhã, porque eu Cristiano, me alimentei. mas peraí, a gente já também acorda assim, às vezes, com um gostinho ruim na boca, assim, né? Não pode ser antes e depois, não. Eu sei, é ruim mesmo, né, gente? Dependendo do que nós comemos e dependendo se eu fui dormir sem escovar os dentes, aí a situação complica. Mas é verdade, o ideal é escovar depois que eu me alimentei, então depois do café da manhã. No entanto, se eu amanheci com aquele gostinho ruim na boca, eu posso também escovar os meus dentes, não tem problema. Mas não dê preferência à escovação antes do café e deixe de escovar depois do café. E nós vamos depois escovar após o almoço e depois antes de dormir, após a janta, após o lanche final. Jamais dormir sem escovar os dentes e passar o fio dental. Passar o fio dental também é essencial depois dessas 3 refeições. Não deu tempo? Jamais passar o fio dental. Dormir sem passar o fio dental. Desculpa. Não. Outra situação. Escovar os dentes, gente, não significa ir para frente do espelho. Gastei 30 segundos, escovei os meus dentes. O ideal numa escovação é nós gastarmos pelo menos 2 minutos. Porque nós temos muitos dentes na boca e ele tem várias faces. E nós precisamos escovar tudo isso. Para isso tem técnica. E como é uma coisa que muitas vezes dá trabalho, a gente acaba esquecendo de como fazer, então peça sempre ao seu cirurgião dentista para relembrar esta técnica. Cristiane, você falou em fio dental. Fita dental, qual que é a diferença? Como que é isso? Porque a fita você é mais grossa um bocadinho do que o fio, isso. Mas vocês recomendam às vezes a fita no lugar do fio? Ou como que é isso? Você pode escolher, porque existem pacientes que relatam que os dentes são mais fechados, que não conseguem passar. Existem pacientes que relatam que ao passar o fio dental e esse impacto na gengiva ali machuca, então você passa essa fita que ela acaba sendo um pouco mais fina, desce ali naquela região, então você pode estar verificando aquilo que melhor condiz com o seu quadro, mas o importante é fazer o uso, quer seja da fita ou do fio dental. E o cirurgião dentista vai avaliar ali algumas regiões que são de difícil acesso ou às vezes você tem uma perda óssea na região e aí ele te orienta especificamente não só a questão do fio dental, mas de escovas também interproximais, que também é importante. E até puxando um gancho aqui na questão, por exemplo, das próteses protocolos, como higienizar, isso também o seu cirurgião dentista vai te orientar, existem aparelhos específicos para limpar as próteses por debaixo, onde ela une ao implante. Existem aparelhos específicos para isso. E, além disso, também existem as escovas elétricas, que, através de alguns estudos, associado a uma boa técnica, também ajuda a melhorar a condição da higiene bucal.
Cristiane, e o uso de enxaguante bucal? Como que é isso? Tem gente que tem paranoia em relação ao enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele é um coadjuvante na higienização. Ele não substitui a ação de escovar e passar o fio dental. Ele é coadjuvante, ele ajuda a diminuir ali aquele número de bactérias que são patogênicos e existem na nossa boca. Ele dá aquele ar refrescante, né? Existem os enxaguantes bucais com álcool e sem álcool, é onde o seu cirurgião dentista também vai orientar você qual você deve usar e em que momento você deve usar. Podemos usar? Podemos usar, mas lembrando que ele não substitui a escovação e o uso do fio dental. E o creme dental, doutora Cristiane Santos, qual que é a orientação? O creme dental, hoje nós sabemos que os cremes dentais contêm o flúor. E isso aí é o mais importante, procurando o creme dental que tem o flúor. Existem aqueles cremes dentais que são específicos, por exemplo, para pessoas que têm sensibilidade dentinária, onde a raiz dos dentes estão expostas, a gengiva abaixou e aquela raizinha ficou exposta. E aquilo ali causa uma sensibilidade ao frio, ao quente, às vezes o ar que bate. Então, essas pastas de dentes, elas são próprias para ajudar a diminuir essa sensibilidade. No entanto, elas são um pouco mais abrasivas. Não podemos aí utilizar por mais tempo. Mas a utilização de pasta dental com flúor é o recomendado e praticamente as pastas hoje elas possuem o flúor, além também da nossa água ser fluoretada, né? Então já é aí coadjuvantes, um ajuda o outro e a gente já consegue desenvolver algo que condiz com a necessidade dos pacientes. Cristiane, em relação à anestesia, mudou-se muito nos últimos tempos também, porque há tempos atrás todo mundo deixava de ir ao consultório do cirurgião dentista de medo da anestesia e do bendito do tal do motorzinho. Sempre é um problema, né? Principalmente quando você fica sentado lá fora, esperando, escutando, ou quando vem com aquela agulha. Pois bem, dentro também desta área já existem tecnologias que estão à disposição, né? Existem já equipamentos que fazem uma anestesia menos indolor, com gotejamentos, e isso aí proporciona um melhor conforto ao paciente. Ainda apresenta esses equipamentos, custos um pouco mais altos, então nem todo profissional ainda tem condições de disponibilizar isso dentro dos consultórios. Mas a anestesia, quando é aplicada de forma lenta, gradativa, conversando ali com o paciente, ela já diminui muito esse impacto de dor. Muitas vezes eu tive alguns pacientes falando, nossa, mas a anestesia não doeu. Então, todo esse procedimento aí, as nossas seringas, os anestésicos, que hoje tem os tubetes de plástico, mas tem os tubetes de vidro, isso aí também já ameniza, já consegue fazer com que nós controlemos a força da nossa mão na hora de aplicar. O uso da pomadinha anestésica antes, né? É verdade. Para diminuir aquele impacto da entrada da agulha, né? E uma boa conversa também. No entanto, o paciente, a gente costuma falar que ele não precisa sentir dor. Hoje, além de uma boa anestesia, de ótimos anestésicos e técnicas, também fazemos o que a gente chama de analgesia multimodal. Hoje, por exemplo, um paciente que chega no consultório com um quadro de pulpite, que é uma dor intensa de inflamação, nós podemos associar antes da anestesia alguns medicamentos para que esse paciente não sinta tanta dor, não só no ato da anestesia, mas no tratamento em si, porque a ansiedade, em conjunto com aquele quadro inflamatório de dor intensa, ela faz com que o paciente ele também fique mais ansioso. Então, hoje, a odontologia ela trabalha nesse sentido, no conforto do paciente. Antes do tratamento ali, com medicamentos, com essa analgesia multimodal, que é uma mistura de alguns medicamentos, durante o atendimento e posteriormente com medicações também, para que esse paciente sinta mais conforto.
e muitas vezes não tenha medo de ir ao dentista. Então a odontologia está um espetáculo. A gente vê hoje pela moçada nova, e ninguém mais fala que tem medo de ir no dentista, mas você falando e passando um filme aqui na minha cabeça. A mão pesada do cirurgião dentista, agulhas mais grossas, não tinha pomadinha mágica, às vezes a técnica, e geralmente os cirurgiões dentistas eram mais homens mesmo, o bicho é mais bruto ali na hora de... Então trouxe muito trauma para muita gente aí, há décadas atrás, não é? Isso, mas essa não é a realidade hoje, mudou, graças a Deus. Mudou muito. A gente costuma falar que os nossos profissionais estão muito bem preparados hoje, né? Eles já saem muito bem preparados da faculdade, já têm essa orientação. Então, eu acredito que essa realidade hoje ela já está bem diferente. E bem diferente também está as restaurações, que antes a gente tinha gente que achava bom ter a boca tudo cheia de prata e tal, aquela... Agora hoje parece que não tem isso mais, uns negocinhos branquinhos. Os dentinhos de ouro, né? Tinha muito. Isso tudo faz parte da evolução, né? Dessa tecnologia aí maravilhosa à disposição das profissões de uma forma geral, e a odontologia não poderia ficar de fora, não é? Utilizou-se há bem pouco tempo o uso do amálgama, que é aquela pratinha, né? E durante muito tempo o amálgama realmente foi campeão e necessário, porque realmente era o material que tínhamos. Este amálgama, ele tem uma durabilidade muito grande. Tem gente que tem amálgama, eu tenho amálgama, tenho o quê? Mais de 20 anos, 30 anos, né? Agora, o amálgama, quando ele é grande, ele é um material muito duro. Então, ele pode causar algumas trincas debaixo dele com o impacto da mastigação. E, por exemplo, nessa época de pandemia, onde a ansiedade aumentou muito, algumas trincas foram observadas debaixo deste amálgama. E essas trincas levaram até a perder alguns dentes ou ter que, em algum momento, fazer o canal, que é a endodontia. Na substituição deste material, hoje nós temos as resinas, que também evoluíram desde o princípio até agora. Essas resinas, que são aquelas restaurações da cor do dente que todo mundo prefere, pensa, você dar um sorriso e não mostrar aquelas pratinhas, né? É maravilhoso. Então, essas resinas, por exemplo, hoje vêm substituindo os amálgamas dentro de uma tecnologia maravilhosa, onde também conseguem ter não só uma estética linda e maravilhosa, também com uma durabilidade também um pouco maior. No entanto, não significa que as restaurações foram feitas para durar a vida inteira. Nós precisamos entender, existe aqui uma pequena diferença. Um dente que foi feito por Deus, perfeito, onde a superfície dele é lisa e perfeita, o tempo que ela gasta para poder acontecer a cárie, ela é muito maior do que um dente onde já teve cárie e ali foi removida a cárie e feita uma restauração. Então, a união do dente com a restauração, ela promove ali, ela apresenta, por melhor que seja, um microzinho espaço, mesmo com toda a tecnologia que a gente usa para torná-la eficiente. Então, o tempo para se cariar de um dente que tem uma restauração nesse encontro da restauração com o dente e um dente que não tem restauração nenhuma é muito maior. O tempo para se formar cárie ali, é muito menor. Então, por este motivo, nós temos que dar mais atenção ainda com o uso do fio dental em dentes que têm essas restaurações entre um dente e outro. E lembrarmos que precisamos passar pelo cirurgião dentista sempre para verificar se essas restaurações não têm infiltração, quer seja uma mais nova, quer seja uma mais antiga. Por quê? Porque depende também da sua higienização. Quantas vezes nós vemos um paciente questionar, nossa, mas eu fiz uma restauração, tem pouco tempo, será que o dentista não fez bem feito? E eu faço aqui uma pergunta, será que nós estamos realmente escovando os dentes 3 vezes ao dia, pelo menos?
Como é que está a nossa alimentação? Estamos comendo muito doce, alimentos que contêm açúcar, refrigerantes, balas, doces, chicletes, bolo, tudo que contém açúcar. Até mesmo as massas que se transformam em açúcar. Será que estamos higienizando da forma correta, na hora certa? Então, uma restauração não foi feita para durar o tempo, a vida inteira. E a durabilidade dela depende de você, de como você vai cuidar dessa restauração. Cristiane, pandemia veio, ninguém imaginava passar o que nós passamos e ainda não terminou, não é? Mas é claro que é um momento muito diferente que nós estamos vivendo hoje do que há 1 ano e meio atrás. Mas como é que foi isso para vocês, cirurgiões dentistas? Porque vocês sempre estiveram que a gente não tinha muito hábito, que era a máscara. O cirurgião dentista, ele usava a máscara, sempre usou, e aquela coisa toda ali. Mas está ali um paciente de boca aberta, respirando perto de você. Ele tem que tirar a máscara para a gente, né? Ele tem que tirar a máscara. Como é que foi todo esse momento? Teve um momento que parou o atendimento, teve um momento que não parou. Quando atendeu, o que teve que fazer diferente? O que está tendo de fazer de diferente até hoje? Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, a pandemia, como foi difícil para todos e não poderia deixar de ser diferente também para a odontologia. Infelizmente, a odontologia foi considerada até então como uma atividade que era auxiliar e não de necessidade primária. Né? Os pacientes sentem dor, eles precisam se tratar. Então, no princípio, nós tivemos que fechar os nossos consultórios. Naquela mesma época que o comércio fechou por muito tempo, né? Eu me lembro bem que eu tinha que ir ao consultório atender os casos de urgência. Eu mexo com endodontia, eu praticamente atendo pacientes com dor todos os dias. E a maioria tem dor o tempo inteiro. Então, ela é uma atividade essencial, a odontologia, para o bem-estar. E, infelizmente, a odontologia não foi considerada como atividade essencial a princípio. Nós tivemos que lutar para que ela se tornasse uma atividade essencial. Com relação aos protocolos de biossegurança, que é toda essa estrutura que o profissional usa para se proteger, esses protocolos a odontologia já vem usando, ela já é acostumada a utilizar. Nós utilizamos máscaras, óculos, luvas, fazemos higienização das superfícies. É claro que nós precisamos fazer aí algumas adaptações, porque realmente é um vírus extremamente perigoso. E nós trabalhamos com os conhecidos aerossóis, onde a caneta de alta rotação, ela gera ali ar e junto com a água, e aquilo ali gera gotículas que se espalham pelo ambiente. Mas em todos os momentos, por exemplo, o nosso Conselho Regional de Odontologia, vários professores nas redes sociais trabalharam muito para a orientação desta biossegurança, da segurança no atendimento, quer seja do profissional e do paciente. Então, nós temos todo esse protocolo, né? Por exemplo, em meu consultório, quando a gente atende um paciente, vai para um atendimento de um outro paciente, nós temos ali uma desinfecção de superfícies diferenciada, com substâncias próprias para isso, fazendo ali uma ampla limpeza de todo o ambiente, purificador do ar. Nós, por exemplo, abrimos as janelas para que esse ar seja trocado. O paciente, ao adentrar ao consultório, ele também recebe toda a orientação de como fazer isso, bochechos, usos de propés, enfim. Nós temos o protocolo hoje que vem de outrora aperfeiçoado. Mas então eu quero aqui parabenizar a nossa classe, porque nós estamos acostumados, nós não tivemos problema nenhum em adaptar a esta pandemia com relação a esses protocolos. Quero parabenizar a minha classe, que esteve presente em todos os momentos também. Nós estivemos presentes nos plantões do UPA aqui. Nós tivemos atendimento desses pacientes atendendo dor, sem nenhum momento negar o atendimento a nenhum paciente.
né? Por mais que em alguns momentos houve a necessidade de ficar fechado, em nenhum momento esse paciente foi deixado para trás e não foi atendido. Nós temos os nossos consultórios particulares, onde em todos os momentos os profissionais foram para o Instagram, colocaram os seus telefones, os seus celulares à disposição desses pacientes. Então, nós tivemos aí no combate e combatemos, né, toda essa dificuldade espetacularmente. Parabéns ao cirurgião dentista neste mês, esse mês que é o nosso mês. E eu tenho muito orgulho de ser cirurgião dentista, porque nós promovemos saúde, beleza, estética, ajudamos a retomar ali a autoestima e estivemos aí trabalhando com afinco nessa pandemia. Cristiane, para você, agora quero uma opinião sua pessoal. Qual o futuro da odontologia? E ainda há espaço para profissionais, porque tem muita gente chegando, a moçada está chegando aí. Tem gente que sonha, como você sonhou com 13 anos, em atuar nesta profissão. Queria que você falasse para nós quais são as expectativas para a odontologia, o que você imagina, e se ainda há espaço para as pessoas na sua profissão. Eu acredito muito numa odontologia promissora, sim. A nossa especialidade, ela é altamente hoje e, aliás, precisa também ser mais reconhecida. Nós somos profissionais essenciais para a saúde. Nós somos profissionais essenciais para a população. Então, num primeiro momento, eu acredito que nós precisamos, enquanto profissionais, sermos valorizados em todos os aspectos, em todas as esferas. Porque o profissional da odontologia, ele estuda muito, ele investe para poder oferecer o melhor para o seu paciente. Desta forma, a odontologia ela vem crescendo. Existe sim, Joseval, espaço para todos, mesmo porque a população ela está crescendo e existe sim a necessidade da quantidade de profissionais também crescer para atender melhor este paciente. Então, a odontologia ela está aí à disposição. Hoje ela é uma odontologia mais acessível ao paciente. Nós sabemos que num país que tem um número alto de odontólogos, ainda existem pessoas que não têm acesso à odontologia. Talvez por ser uma especialidade que às vezes causa um impacto no orçamento da família, né? No entanto, existem várias possibilidades deste paciente procurar o profissional. Nós temos o setor público, nós temos clínicas, escolas, nós temos faculdades, nós temos ABOs, enfim, tem vários também consultórios que fazem parcerias. Então, essa odontologia precisa e está chegando à nossa população. Então, a você que está começando, existe sim espaço para você, existe espaço para todos nós. E juntos, nós realmente podemos oferecer essa odontologia de qualidade para a população que merece. Cristiane, novo espaço, nova sede. Tive a oportunidade de conhecer, quero te parabenizar também. Obrigada. Queria saber de você, como que foi pensado aquele espaço ali, Cristiane? O interessante é que esse espaço, eu falo que a pandemia ela trouxe coisas muito boas também. Esse espaço foi pensado durante a pandemia. Eu não pensava em mudar o meu consultório, porque eu estava numa localização muito boa. Fui para bem próximo, né? Hoje eu estava no Jundiaí, permaneço ali no Jundiaí, onde é um local que dá acessibilidade para a maioria dos bairros ali ao redor na cidade. E quando na pandemia nós fechamos o nosso consultório, diante desse quadro de fechar o consultório, né, onde a renda de muitos profissionais foram alteradas, quantos profissionais neste momento tiveram dificuldades diante dessa situação? Neste momento eu falei, eu tenho uma sede própria e ali eu acho que eu vou investir então num novo consultório.
E ali começou, desta forma, algo pensando na comodidade do meu paciente. Eu falei, eu tenho um lugar próprio, eu tenho um lugar onde eu posso planejar de acordo com a minha necessidade, a necessidade do meu paciente. Então, eu quero proporcionar isso para ele, para mim, para a pessoa que está trabalhando comigo. Eu quero proporcionar ao meu paciente esse conforto. E foi pensando nisso que nós planejamos e fizemos um espaço gostoso, um espaço que atende bem às necessidades do meu paciente, minha, de um colega que queira ali me visitar. Além de ter o conforto, ele ficou com um ar leve, um ar gostoso para esse atendimento, justamente para proporcionar a esse paciente tranquilidade no atendimento. E ele foi feito para você. Ele foi feito para nós e estamos lá à disposição na Rua Silva Pinto, número 135, no Jundiaí. Fácil, perto da Santa Casa, uma rua paralela à Santa Casa, a Santos Dumont, em frente à Escola Padre Trindade. Então, eu te convido a ir lá, conhecer a nossa nova sede, que está maravilhosa e foi pensada com muito amor, com muito carinho, em todos os detalhes, visando realmente o bem-estar nosso e do nosso paciente. Doutora Cristiane Santos, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo aqui no canal 14 da NET. Parabéns mais uma vez pela nova sede, ficou muito bonita. Convido a todos os assinantes do canal a conhecer, você que nos acompanha nas nossas redes sociais. Nós ficamos muito felizes de estar fazendo mais essa matéria com você. Amém. Muito obrigada ao amigo Joseval e aos amigos do programa Alto Astral. Eles fizeram um trabalho agora de divulgação para mim, eles foram os responsáveis. Fui muito elogiada por esse trabalho da inauguração, palavras carinhosas vindo de todos os lugares, palavras de incentivo, e eu quero aqui agradecer em público esse trabalho maravilhoso que você fez, Joseval, reconhecido, e eu acho que tem sido um diferencial entre nós. Aproveitar, agradecer pelo trabalho que você fez junto à CDL Mulher, neste Outubro Rosa, num momento importante aí para nós mulheres, e está começando aí o Novembro Azul, e eu digo para vocês, o Joseval, ele tem feito, junto com a sua equipe Alto Astral, a diferença com relação a levar saúde para a população aqui em Anápolis. Então, muito obrigada, parabéns e estamos juntos. Essa é a nossa proposta e graças a apoiadores como a doutora Cristiane Santos e todos esses que estão conosco, que levamos para você mais uma edição do Alto Astral no 14. Até breve. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Univangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos e Folhas Suplementos Naturais. Programa Alto Astral no 14.
Entrevista.